estava me sentindo um pouco nostálgico e então resolvi revisitar essa franquia que é uma das minhas favoritas, a franquia Metroid. Então, sem mais delongas, nós vamos começar resenhando o primeiro jogo da franquia, Metroid, lançado para o Nintendo Entertainment System em 1986. Metroid foi criado com a intenção de misturar a jogabilidade de plataforma de Mario com a não linearidade de Zelda, produzindo um jogo que fosse divertido e que tivesse alta rejogabilidade. Assim como Mario, a história não é realmente o foco aqui. Na tela títulos, a Samus apenas recebe uma ordem de destruir os Metroids e o cérebro-mãe no planeta Zebet. Peraí, Zebet? Não é Zebes? Nossa, isso me traz lembranças do debate entre o nome Aeris ou Aerith. Enfim, o jogo começa com a Samus sendo transportada para a atmosfera do planeta Zebes. Em Metroid, você pode pular e atirar nos inimigos. Porém, se você seguir para a direita, como a maioria dos jogos da época, você vai encontrar uma parede. O que Metroid exige de você é que você siga para a esquerda para obter a Morph Ball, para então prosseguir no jogo, algo pouco convencional para a época. Utilizando essa Morph Ball, a Samus pode se enrolar com bolinha e passar em locais estreitos. Eu nunca vou entender como é que a Samus consegue fazer isso. Ao longo do jogo, a Samus vai encontrar outros power-ups, como tanques de energia, que aumentam sua energia em 99 unidades, e expansões de mísseis, que acrescentam 5 mísseis ao seu arsenal. Os mísseis podem ser usados com o botão Select para arrombar portões vermelhos que levam a novos power-ups, como por exemplo os power-ups de raios. O primeiro deles que você vai obter é o Raio Longo. E eu vou te contar como que é irritante você ter que pegar um power-up para poder atirar uma longa distância. Sem ele, os tiros da Samus não atravessam a tela toda. Enfim, outros power-ups que você vai encontrar durante sua aventura é a bomba, que permite você soltar bombas enquanto está no modo de bola, o tiro de gelo e também o tiro de onda. Porém, é melhor ignorar o tiro de onda. Confie em mim, eu vou explicar mais pra frente. Outros power-ups também incluem as botas de pulo alto, que permitem que a Samus pule ainda mais alto, e também a armadura de varia, que diminui o dano que você recebe. E não posso esquecer o melhor power-up de todos, o Screw Attack. Screw Attack. Usando o Screw Attack, corta essa, Samus pode desintegrar os inimigos ao dar um mortal sobre eles. Mas de vez em quando esse golpe falha. Durante o jogo, Samus deve explorar os arredores de Zebes, que consistem em 4 áreas principais: Brinstar, Lar do Kraid, Norfair e Lar do Ridley. No Lar do Kraid e no Lar do Ridley é onde Samus vai enfrentar os 2 chefes principais do jogo, Kraid e Ridley. Mas acredita em mim, chegar até eles não é tarefa nada fácil, devido em parte aos problemas que o jogo apresenta, que eu vou estar citando agora. O primeiro deles é a elevada dificuldade do jogo. Sem uma indicação do caminho a se seguir, é fácil se perder e ir para locais com inimigos muito perigosos, capazes de te matar com muita rapidez. E ao ser derrotado, você é levado direto para uma tela de password. Isso mesmo, o jogo não conta com um sistema de saves. Ao menos a Samus inicia no elevador da área onde você morreu, só que com apenas 30 pontos de energia. Dessa forma, você é obrigado a retornar para a última área segura e ficar fazendo grind em inimigos para recuperar sua energia até níveis seguros. Isso é uma coisa extremamente entediante, principalmente perto do final do jogo. Ah sabe outra coisa que também é bem chata? Você seguir por uma porta e ser atacado enquanto está atravessando ela. Isso acontece especialmente nas portas que são arrombadas com mísseis, pois elas não fecham após serem abertas. Outra coisa bem chata é o fato da Samus não atirar para baixo, o que faz com que você fique totalmente indefeso quando estiver caindo de uma plataforma e tiver inimigos embaixo. Outro problema irritante é que a Samus, ao levar dano, ela fica invisível por alguns momentos. Some isso com uma área com areia movediça, com várias moscas voando em alta velocidade, te derrubando na areia movediça com a Samus invisível, e você não consegue sair porque você não sabe onde ela está. E é claro, a total ausência de mapa e de localização dos power-ups espalhados pelo jogo grita por Nintendo Power. Esse é daqueles jogos que são feitos para te obrigar a comprar uma revista ou um guia de estratégia. Enfim, agora que eu já falei dos problemas, vamos voltar para o enredo do jogo. Metroid te faz acreditar que a ordem natural de avanço seria seguir para o Lar do Kraid, derrotá-lo e então seguir para Norfair para enfrentar o Ridley. Porém, tem um pequeno problema. Kraid é muito mais difícil do que o Ridley. O Ridley é uma piada. Tudo que ele vai fazer é ficar jogando bolas de fogo e ficar saltitando, que você pode evitar prontamente se você ficar na frente dele, atirando mísseis até que ele seja derrotado. E ainda mais, ao derrotá-lo você ganha 75 mísseis para o seu arsenal.
Na luta contra o Kraid é bem mais difícil. Você pode ver que ele lança um monte de bumerangues e espetos em todos os momentos, então ele faz a luta ser bem mais desafiadora. Para facilitar, eu recomendo espalhar bombas ao redor dele. Ele vai tomar bastante dano e em certos pontos você vai ficar totalmente invulnerável, o que vai te garantir mais 75 mísseis. Uma vez que o Ridley e o Kraid tenham sido derrotados, você pode então seguir para Tourian, a última área do jogo, lar da Cérebro-Mãe. Tudo que você tem que fazer é descer esse elevador e... bem, o que nós temos aqui? Metroid! Agora eu vou falar uma coisa, de guardar as piores criaturas pro final. Os Metroids são criaturas que sugam a sua energia. Caso eles grudem em você, você vai ter que soltar várias bombas para eles se libertar. E para causar dano neles, você precisa congelá-los com tiros de raio de gelo e em seguida lançar 5 mísseis para destruí-los. Esse é o motivo pelo qual eu falei para não pegar o tiro de onda. O tiro de onda não faz porcaria nenhuma contra os Metroids. Só com tiros de gelo que você vai poder acabar com eles, com a combinação com os mísseis. Apesar de Tourian ser uma área pequena, apenas com Metroids e esses anéis laranjas para te atacar, eu realmente gosto do clima do local. É uma atmosfera bem sombria que me lembra bastante o primeiro filme do Alien. E, inclusive, o nome do segundo maior antagonista da franquia Metroid, Ridley, é uma homenagem a Ridley Scott, o diretor do primeiro filme do Alien. Voltando para o enredo de Metroid, em Tourian, antes de enfrentar o Cérebro-Mãe, é essencial que você se encha de mísseis. Isso pode ser facilmente obtido farmando nos Metroids na área. Eles sempre deixam 30 mísseis ou 30 pontos de energia. Por que todos os inimigos no jogo não podem ser tão generosos assim, hein? De toda forma, quando se sentir confiante, atravesse o portão e entre na sala para enfrentar o Cérebro-Mãe. Gostaria de 1 minuto da atenção de vocês para poder absorver toda a bagunça que está acontecendo na tela ao mesmo tempo aqui. Primeiro, eu gostaria de que vocês atentassem para essas barreiras. Tem 4 no total antes de chegar no Cérebro-Mãe e você precisa derrotá-las com mísseis antes que elas se regenerem. Porém, nessa mesma tela, inúmeros anéis laranja e também canhões vão tentar impedir o progresso da Samus. E adivinha só, na última barreira, parte do chão está destruído e embaixo tem lava. Não somente isso, mas argolas vão ficar voando constantemente, tiros de canhão vão te jogar para trás e você vai cair na lava com frequência. E quando eu falo com frequência, é o tempo todo. A melhor forma de lidar com essa situação é congelar as argolas laranjas para que elas não fiquem se regenerando, e então subir na plataforma e lançar diversos mísseis na cara da Cérebro-Mãe. Passa isso por vez suficiente e ela desaparece numa gloriosa explosão de 8 bits. Porém, não acabou ainda não. Ao derrotá-la, é iniciada uma contagem regressiva, uma bomba relógio que vai detonar o planeta Zebes em aproximadamente 3 minutos. Tudo que você tem que fazer para escapar é passar por essa seção de plataformas minúsculas antes que o tempo chegue a 0. Tenha bastante calma, pois seria uma droga perder agora. Porém, assim que você vê a última plataforma e o elevador, você já está seguro para sair. E, finalmente, você vai para a tela final com os agradecimentos. Ótimo, você concluiu sua missão. Você irá restaurar a paz no espaço, mas ela pode ser invadida pelo outro Metroid. Reze por uma verdadeira paz no espaço. Mas espera aí, outro Metroid? Será que estão falando de outros Metroids em outros planetas? Ou será uma referência... Não pode ser. Mas por que a Samus está brilhando? Olha só, a Samus é uma garota. Isso era realmente uma coisa notável na época, né? Uma protagonista feminina. E nós temos o fim. Mesmo muitas áreas similares, dificuldades exageradas, os problemas que eu citei, o jogo ainda incentiva bastante a exploração, o que faz com que eu recomende ele para os fãs. Eu dou para Metroid nota 3 de 5. Mas esse é só o início da maratona Metroid. Nos veremos novamente na segunda aventura da Samus, em Metroid 2, para o Nintendo Game Boy. Eu sou o Caturiges, agradeço a todos que assistiram e até a próxima! Conheça a YouTubers Guild, curta a página e acompanhe todos os vídeos dos canais Sandman, Rodrigo Nagami, Dedezinho, Lodi, Caturigens, Mr. Halushi e canal do Tio, facebook.com/YouTubersGuild.